Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano. Eu sou o Marcelo. E eu sou o William. E no episódio de hoje iremos falar sobre Superman Absolute. A nova fase do Superman dentro do universo Absolute, em uma releitura ousada, politizada e cheio de críticas sociais. Então apertem os cintos e se preparem. Este é o Manifesto do Caos e a revolução começa agora. Aviso de spoiler. No Manifesto do Caos, nosso foco não é fazer um resumo detalhado da obra, mas para trazermos uma análise completa, precisamos explorar alguns pontos importantes da trama. Portanto, spoilers serão inevitáveis. Escute por sua conta e risco, mas fique tranquilo. Nossa intenção é enriquecer sua experiência com a obra, e não estragá-la. Muito bem, pessoal, depois de um breve hiato aí, a nossa vida da corrida, a gente não tá conseguindo gravar toda hora, toda semana, nem a cada 15 dias, mas a gente não abandonou o barco e estamos aqui de volta, dessa vez para falar de Superman Absolute, né, que é a sequência aí que nós já fizemos do Batman, né, e agora a gente quer falar sobre o Superman, aproveitando que está sendo lançado agora, então chegou finalmente aí, as edições chegaram ao Brasil, né? Então agora a gente já tem a edição publicada pela Panini. Vale lembrar também que hoje, não sei que dia vai ao ar o nosso episódio, mas hoje é dia 25 de novembro de 2025 e eu tô tomando uma cerveja pra gente comemorar, porque hoje, finalmente, o que aconteceu, pessoal? O Bolsonaro foi preso agora de verdade, né? No dia 22 ele tinha tido a sua prisão preventiva, porque ele tentou... O gênio da solda elétrica tentou romper a tornozeleira eletrônica lá e tinha sido preso, e agora sim, definitivamente prenderam o Bolsonaro. Então a gente tem muito a comemorar aí, né? O general Heleno também foi preso. Então, mano, finalmente, depois de muitos e muitos anos de sofrimento aí, justiça está sendo feita e o Brasil, pela primeira vez na história, está punindo golpistas, né? Então, eu não sei quando vai ao ar nosso episódio, mas a gente está muito feliz hoje, porque no dia da gravação é o dia que que a gente recebeu essas notícias, né? Mas voltando então a falar do nosso tema central do podcast aí, que é o Superman Absolute, né? Então a gente já fez lá, como eu já disse, o do Batman, e agora, então a gente vai fazer o do Superman, aproveitando a onda aí que tá saindo agora pela Panini. Ô William, traga uma sinopse básica aí do que é então o Superman Absolute. Opa, Luciano, beleza, vamos lá. Cara, como é que eu posso explicar? Bom, vamos começar como a gente falou do Batman Absolute, né? É um novo universo que a DC está experimentando, tem a ver com os eventos de algo que aconteceu no universo tradicional, na linha do tempo, na cronologia oficial aí da DC, vamos assim dizer, e tem a ver com a influência do Darkseid e tudo. Eu sei que nasceu esse novo universo, e é um novo universo aí muito mais sombrio, que a gente pode falar assim, né? Muito mais duro, parece que mais até triste do que o universo colorido que a gente normalmente vê. Apesar de hoje em dia os quadrinhos estarem um pouco mais amaduros do que eram há 50, 60 anos atrás, né? Ainda são mais coloridos se a gente comparar com esse universo absoluto aí. E esse universo absoluto está dando uma releitura aos grandes personagens, aos ícones da DC Comics e todos os seus coadjuvantes, e uma visão interessante. E a gente fez a do Batman, falou que então era um Batman do proletariado, né, que não era milionário, só que esse Batman do proletariado é até meio playboy se a gente comparar com o Superman Absolute agora, porque
esse Superman é do proletariado total aí. Nasceu no proletariado lá em Krypton e é um outsider aí, né? É um renegado quando chega na Terra, sob circunstâncias bem diferentes do que a gente está acostumado no cânone original, de chegar bebezinho à Terra, ser criado pela família dos Kent, que é amorosa, que os acolhe como um filho. Ele é bem mais kryptoniano do que é terráqueo, diferente das outras encarnações, por exemplo, de John Byrne, né? John Byrne, ele saiu até como um embrião lá de Krypton, né? Ele nasceu efetivamente na Terra, apesar de ter DNA kryptoniano. Nessa versão aí ele chega bem mais velho, ele chega adolescente à Terra, sendo já tendo vivido uma vida em Krypton com seus pais. Então ele tem muita influência do Jor-El e da Lara e da sociedade. Essa Krypton aí é bem diferente do que a gente está acostumado também, normalmente interpretado, se bem que tem algumas pinceladas aí de outras interpretações, que a gente já viu, mas é uma Krypton dividida em castas. E nessas castas, a família do Kal-El é da casta mais baixa que tem lá, é a Guilda dos Trabalhadores, e a gente vai desenvolver no decorrer do nosso episódio aqui hoje, e que vai ser muito importante, inclusive, para a visão desse Kal-El aí das coisas, tanto lá em Krypton quanto depois que ele chega na Terra. E ele chega numa Terra, como a gente falou, um mundo, um universo bem mais sombrio, uma Terra bem mais triste assim também, em termos de dominação de megacorporações, povos sendo subjugados, pessoas sendo descartadas como se fosse lixo, só para tudo em prol de lucro e tal, problemas com inteligência artificial e tudo mais. E aí a gente vai vendo o desenrolar desse novo Kal-El aí, dos anos 2020, vamos assim dizer, essa nova interpretação dela, que, particularmente falando, eu gostei pra caramba, tendo fugido do lugar comum. Se eu já tinha gostado do Batman, gostei mais ainda do Superman. Ah, que pecado. Começaram as polêmicas. A gente vai ficar o episódio, o Marcelo vai ficar defendendo o Batman e o Superman. Ninguém mandou vocês me chamarem pro episódio pra falar do Superman. Ô William, você comentou um negócio interessante, cara, que é as castas, né? Krypton é dividido então em castas, cara. Isso aí acho que é o primeiro impacto fudido assim que a gente vê na revista, né? Que a gente sempre viu Krypton, você tem mais conhecimento que eu, inclusive, mas eu sempre vi Krypton como uma casta, não dividido em castas, mas como um povo desenvolvido e assim, que não existia pobreza, que não existia miséria, que não existia nem tanta diferença, assim, né? E aí, assim, pelo menos as versões que eu conheço, Krypton explode lá e Krypton acaba, porque foi um colapso do planeta mesmo, não foi algo provocado, né, meio. E nessa história a gente vê que o colapso que acontece no planeta, ele é provocado graças à exploração dos recursos naturais, né? E assim, essas castas que são divididas, e aí a família do Kal-El, ela é da casta mais baixa, que é a casta operária, que é a casta dos trabalhadores, mas eles foram estudados e eles tinham condições de ascenderem a classes acima, né? Tipo, ser de uma classe acima, ser de uma classe dominante e tal. Mas eles abriram mão porque eles viram que os recursos naturais da Terra, do planeta Krypton estavam sendo exauridos, né? E aí eles lutam contra isso. Mas aí, assim, vocês enxergam. Primeira coisa, vocês lembram de outra versão que tenha essas castas dividido dessa forma? E a outra pergunta que eu quero chegar é: vocês enxergam Krypton meio como uma ditadura? Porque a partir do momento que a família El, né? Não sei se tem, eu não lembro se tem esse nome no quadrinho, mas que a gente conhece como a família El, que é do Kal-El, né? Que é o Jor-El, a Lara El. E a partir do momento
que eles denunciam os problemas que ocorrem ali no planeta, eles são jogados nessas castas mais inferiores, né, de trabalhadores e tal. E vocês compactuam do meu pensamento, porque eu vi meio que como uma ditadura, tipo, falou mal do governo, então agora você já não vai mais ascender a classe dos cientistas, você vai ficar recluso à classe dos trabalhadores. Vocês percebem dessa forma? O William tem mais conhecimento do Superman do que eu, bem mais do que eu, com certeza. Mas não tem uma das versões de Krypton que eles têm um problema com clones, Will? A versão do John Byrne tem quando o John Byrne reformulou o Superman nos anos 80, ele quis criar todo um background de Krypton para explicar por que o núcleo de Krypton entrou em colapso. Exato, é isso. Uhum. Teve um período das guerras clônicas, mas isso do tipo era séculos, acho que até milênios antes de existir Jor-El, por exemplo. A Krypton primitiva, o John Byrne foi legal na época. Na época ele pegou uma Krypton primitiva, vamos assim dizer, era utópica como a Krypton da década de 50, assim, por exemplo, que a gente via nas HQs da Era de Prata, né? Era super bonito, não sei o que lá. E aí teve esse problema com clones, porque os kryptonianos passaram a utilizar clones para repor órgãos que precisavam, não sei o quê. E aí teve um grupo que decidiu defender o direito dos clones. E aí Krypton entrou em guerra civil, e aí até que usaram uma bomba para detonar, para acabar com tudo. E tem a ver com inclusive a origem do Erradicador. E depois disso, Krypton se recuperou, mas virou um planeta bem mais estéril, tanto que aí chegou numa questão que aí as pessoas não se tocavam mais, usavam uma roupa que cobria todo o corpo, não sei o que lá, havia distanciamento, as pessoas viviam sozinhas. Krypton tinha uma população muito pequena. E essa era a versão do John Byrne. Esse negócio de castas, é importante a gente lembrar que muitas vezes meio que tinha, não sei se era tão rígido quanto nessa visão agora do Superman Absolute, porque a gente tinha, por exemplo, o Jor-El, eu acho que foi interessante nessa. O Jor-El sempre foi um grande conselheiro, um grande cientista, né, em todas as interpretações, né? Dessa vez não, ele é trabalhador, né? Ele trabalha lá na mineração, ele fica estudando, ele é meio geólogo, acho, lá também, né? Eu tô me lembro, mais ou menos. E aí é interessante que o Luciano comentou que teriam até oportunidade. Parece que apesar de uma sociedade de casta rígida, aparentemente você até poderia mudar de casta nessa nova aí, né? Só que o Jor-El e a Lara, entre aspas, né, desperdiçaram as oportunidades deles porque questionaram o sistema, né? A Lara porque queria ir para o espaço, né? Porque queria ser astronauta. Com 8 anos de idade, baniram ela para a guilda dos trabalhadores. E aí é por conta disso, né? A gente vê lá que, por conta da legítima sociedade dominante, e alguns pontos polvilhados que eu falei do tipo, que você vai querendo perceber, pegar referências, né? Tipo, e todos usam um símbolo, e o símbolo que a gente conhece do Superman é o símbolo da guilda dos trabalhadores. Eu achei interessante a guilda militar lá, o símbolo também parece, dá a impressão de que tem um V, mais ou menos. Eu lembrei do General Zod, que não apareceu ainda até agora, não sei se vai chegar a aparecer. Mas o General Zod, em outras interpretações, também era de um círculo militar de Krypton, né? E a guilda dos cientistas lá, eles usavam tipo um sol, em homenagem ao sol de Krypton. O Jor-El da Era de Prata usava uma roupa verde com um sol de Krypton também. Eu curti ver essas referências aí, né? O Jason Aaron fez a lição de casa para escrever HQ. Então, quando eu comentei da questão dos clones, cara, eu não sou um leitor tão assim do Superman, mas eu lembro de algumas coisas que eu li. Eu achei que essa ideia de castas e de você tem algumas cenas ali principalmente dos quadrinhos, da parte dos quadrinhos onde mostra mais Krypton ali, você tem uma divisão claríssima de social ali, muito, não vou dizer escravidão, mas muito próxima
de quase uma servidão ali dos homens de aço, né? O S lá é homens de aço, né? Que são os trabalhadores. E eu não sei porque eu fiz essa conexão com essa linha dos clones aí, sabe? E aí eu concordo com o Luciano que tem uma cara de ditadura, daquela ditadura limpinha. Tipo... sabe? Equilíbrio, por exemplo. Quem viu aquele filme do Christian Bale, tem um quê daquilo, meio limpa. E eu não consigo não ver Krypton assim em qualquer versão dela. Não sei por quê. Não sei se é, não sei se é porque eu não sou muito fã. Porque você gosta de Gotham. Você gosta de Gotham, velho. De Gotham, né? Metrópolis pra mim é meio opressivo, sabe? Também. Mas não, agora falando sério, eu não sei se eu tô conseguindo me explicar. Passa uma ideia de higienização forçada. Isso que eu quero, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Sabe do que eu lembrei? Você falando essa ditadura limpinha, no Homem do Castelo Alto, dominado pelos nazistas, né? No qual a sociedade, o mundo em que o eixo ganhou. A Nova York de lá era desse jeito, por exemplo. Sim. Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é um pouco disso também. Mas sabe onde eu vejo isso também, cara? Vocês podem até não concordar comigo, mas eu vejo isso no filme, o filme da década de 70, lá, o primeiro Superman, do Christopher Reeve. Eu vejo isso também, cara. Quando aparecem os pais do Superman lá, tudo de branco, tudo limpinho, tudo tipo, o planeta vai explodir, nós vamos se fuder, mas nós vamos salvar você. Tipo, mano, é um bagulho... eu não sei, eu tenho esse sentimento também de... É muito higienizado. É um negócio meio... Isso parece um hospitalzão, né, mano? Exato. Cara, mas não, isso, mas isso tem um teor narrativo. Por exemplo, quase todas essas distopias que tem esse lado meio limpinho, né? Essa ditadura dessa estética, né? Tem a ver com a questão nazista de alguma maneira. Não estou falando... Nossa, gente, pegar esse recorte, hein? Ou não estou falando que Krypton tem isso, mas eu falo que essa estética vem dessa linha, né? Como eu disse, Admirável Mundo Novo tem isso, né? A divisão eu esqueci o nome do povo lá do esgoto, mas tem os Morlocks, né? Que não por acaso se usam nos X-Men esse mesmo nome, que são os mutantes que são mais feios. Então tem toda essa estética e os quadrinhos usam muito isso, né? Como eu falei, o Equilibrium tem isso, aquele filme que não é tão bom, mas também não é tão ruim, do Sylvester Stallone, tem isso também, Sylvester Stallone, do Wesley Snipes. O Demolidor. O Demolidor tem isso, tem o Povo do Esgoto e que também é Admirável Mundo Novo ali na cara. E essa estética dessa Krypton, para mim, lembra um pouco isso. Posso estar viajando, mas eu não sei, eu lendo, né, e vendo essa... Tudo bem que você tem ali uma correria não é correria, mas vamos lá, você tá mostrando um personagem que a gente conhece, tem uma história, e você tá reescrevendo ele de uma maneira completamente diferente do que foi os 952, do que foi o Renascimento, do que foi, né, você está fazendo aí uma amarração, como o William disse muito bem, de um plot do universo principal, que é muito legal essa ideia, né? Então você tem que correr um pouco nessa construção, porque você está alinhando, contando a história do planeta que está sendo destruído e mostrando ele já começando a viver no novo planeta, né? Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você não tem... tudo isso que eu tô falando é muito conjectura, não sei se o cara buscou nisso, mas me parece que na construção dessa Krypton tem um pouco disso, dessas distopias que tem esse teor higienista, né? E para mostrar a questão da destruição que a humanidade, ou no caso os kryptonianos, causaram em Krypton e que a gente está indo para o mesmo caminho. Nós vamos chegar nisso mais para frente, né? Eu ia dizer justamente isso. Eu acho que ele constrói uma narrativa dizendo assim:
o planeta, Krypton foi destruída graças à ambição e a cegueira das pessoas que lá habitavam, que comandavam, né? Então, tipo assim, foi os kryptonianos que destruíram Krypton. E aí teoricamente, o único sobrevivente desse planeta chegou no planeta que ele tá vendo repetir os mesmos erros. Então eu acho que é uma construção do Jason Aaron que é muito bem feita, porque assim, a gente não tinha visto, a gente já tinha visto outras versões, mas não tinha visto uma versão desse jeito, né? E aí, quando agora o Superman tá na Terra e vendo a mesma coisa que aconteceu no planeta dele, sabe? E é por isso que ele vai lutar para tentar evitar. Então, aí está a motivação, ele criou a motivação. Mas eu vejo Krypton, a construção de Krypton muito ditatorial, tá ligado? E aí, assim, porque existe um fundo de meritocracia ali, porque que nem o William falou assim, aparentemente as pessoas podem mudar de classe ali, né? Diferente, por exemplo, dos, sei lá, dos indianos, né? Que vou lembrar da novela, mas eu não sei se é realmente assim, mas enfim, os indianos que se você nasce numa casta você vai morrer naquela casta. Ali em Krypton parece que não, né? Todo mundo e aí você exalta a meritocracia, né? E aí faz muito sentido você exaltar a meritocracia num governo ditatorial, né? Todo mundo tem oportunidade, né? Todo mundo pode chegar a ser cientista. E aí, aparentemente, o Jor-El, inclusive, era um cientista brilhante, tinha tudo para ter uma carreira extraordinária, para ser um dos grandes cientistas de Krypton. E ele abriu mão graças ao quê? As convicções dele, que ele viu que o planeta estava ruindo e quis denunciar isso. E aí as pessoas falaram, não, mano, joga esse cara para ser o da classe mais baixa possível, né? Que é dos trabalhadores. A mãe, a mesma coisa, né? Ah, eu quero conhecer o espaço. Não, é uma criança que já está tendo ideia subversiva. Então vamos colocá-la na casta mais baixa para calar. Então, tipo assim, a casta dos trabalhadores meio que se torna um castigo e a casta dos trabalhadores meio que se torna um lugar onde você joga as pessoas subversivas, né? E aí aquele discurso de meritocracia, ele existe a partir do momento que você consiga galgar as classes acima e que você concorde plenamente com o governo também, né? Tem tudo isso, né? Em um certo grau ou outro, acho que todas as outras interpretações de Krypton, normalmente a gente tem um aspecto meio ditatorial, até um pouco dessa questão de castas aí, mesmo que não apareça declaradamente como é nesse quadrinho aí. Só que, curiosamente, só que o padrão que a gente tem em geral é que Krypton evoluiu às, às custas da humanidade dos seus habitantes, né? À custa da humanidade dos kryptonianos, deles deixarem a humanidade para trás e focarem nessa questão de desenvolvimento tecnológico e tal. Nesse Krypton aí, eu acho que foi, pelo menos quando a gente vê na fazenda lá onde eles viviam, curiosamente o Kal-El sempre acaba sendo criado por fazendeiros, né? Então, na fazenda que ele morava lá, com a relação tanto com os pais, como com os amigos deles ali, com as outras famílias que também viviam ali, eu acho que no final dos contos eu acabei vendo a Krypton mais humana que eu já vi, quando a gente se volta ali para a guilda dos trabalhadores. Porém, quando a gente vê a ganância e de outras castas ali, a gente vê que também é uma das Kryptons mais humanas que eu já vi também, né? Do lado ruim da humanidade, né? Mas é que tem também. Vai de encontro de tudo que eu tinha comentado, é exatamente isso. O William deixou mais claro aí o que eu estava tentando pensar. O que impressiona em toda a distopia e esse universo absolute a gente pode classificar como um universo distópico, é que eles são muito parecidos com a realidade que a gente está enfrentando no momento, né? E daí vem a humanidade, né? Todas as distopias têm a ver com o momento que se vive, né? Que a gente vive, né? O V de Vingança foi assim, aí você vai indo lá para trás, como falei, o Admirável Mundo Novo, que eu tô batendo nele bastante, 1984 e por aí vai, né?
E esse Universo Absolute tem muito disso, né? Essa violência exacerbada que mostra, não, do Superman também, mas mostra muito no Batman ali, que ali é mais cru ainda, né? Essa questão ambiental jogada na sua cara, batida quase toda a página desse quadrinho. E por isso ele é muito. Por isso e outras coisas ele é muito bom, né? E você tá ali toda hora, a todo momento, jogando na nossa cara o que tá acontecendo, né? E por ignorância, por ganância, por corrupção e por qualquer outro motivo, quem poderia unir forças para melhorar essa condição simplesmente caga para isso, né? Porque o dinheiro tá à frente de tudo. O foda é que a galera usa essas distopias como manual, caramba, não como alerta, né, mano? Exatamente. Eu ia Exatamente. comentar, eu ia comentar que essa questão ambiental de destruir o planeta em prol do lucro, né, em prol do bem viver, no caso ali dos cientistas ali, já é o primeiro tapa na cara que o Jason Aaron dá um quadrinho que está sendo publicado na era Trump nos Estados Unidos, né? Então, eu falei, eu já gostava do Jason Aaron na época que ele escreveu o Thor. O Thor dele é muito bom. Né? Agora ele escrevendo Superman e pontuando essas coisas. E aí eu já vou pular até para uma outra coisa, que eu falei, poxa, é outra coisa. Lembra da hora que o Kal-El é punido porque ele não está usando a IA para escrever o texto dele, ele mesmo que escreveu o texto dele. Pode crer. Então, eu falei, olha aí, é o que está acontecendo agora também, cara. Os caras usando o IA para fazer as coisas que a gente devia estar fazendo, entendeu? O que era para ser uma ferramenta e aí tá virando a nossa muleta, né? E os kryptonianos já estavam desse jeito. E ele se recusou a usar a IA para escrever o texto lá. Cara, esse quadrinho, ele tem um grande problema, não só dele, mas do Batman também, e do Marciano, do Caçador de Marte, e da Mulher Maravilha, apesar de eu não ter lido esses todos, mas visto alguma coisa, é que, como ele é curto, e acho que a ideia inicial era ele ser mais minissérie, ele é muito denso em cada quadrinho, né? Então tem muita coisa, muita referência, né? Então, Não, já falaram que no começo eram 5 edições. E agora já tá na 12ª, já tem um ano de lançamento. extrapolou. Não, E já estão mas falando que vai chegar, acho que até a 40 ou 60, alguma coisa assim, eu ouvi falar. Acho não, que mas até 40. mas parecia muito isso. Pelo menos nos três primeiros, nos três primeiros quadrinhos do Batman, por exemplo, dava a impressão que a história ia fechar rápido, né? Aí depois eles foram extrapolando. Aí é o mercado, né, mano? É o É o mercado, mercado. lógico. Foi campeão de vendas, ficou em primeiro lugar quando saiu, e aí já Sim. era. Bom, voltando aqui ao quadrinho, vamos lá. Então a gente vê uma diferença muito grande que a gente vê da linha original do Superman tradicional, né, para esse Absolute, é que o Kal-El, primeiro que é engraçado que até agora ele não existe o Clark Kent, né? Clark Kent nesse universo ele não existe, é só Kal-El ou Superman. A gente vai depois discorrer talvez sobre isso, porque que chega nesse ponto. Mas é que ele já chega então no planeta Terra adulto já, né? Adolescente barra adulto, né? Ele chega ali, sei lá, dá a impressão que... A impressão que eu tenho é que ele chega, tipo, sei lá, com uns 18, 19 anos, por aí, não é isso que vocês entenderam também? Por aí, né? Uhum. E aí ele chega já... Então, ele não chega bebezinho, né? Ele não é criado a princípio, né? Tem até uma referência à família Kent lá. Ele parece conhecer a família Kent e tal, não sei o quê, mas não foi criado desde bebê pela família. E aí, ele então tá... O quadrinho, logo na primeira edição, ele aparece... o Superman aparece no Brasil. E aí, cara, assim, existiu já uma polêmica, né? Logo quando lançaram, que tipo assim, os estereótipos que a gente conhece, né? Quando fala qualquer coisa referente ao Brasil, a gente escuta o que dos gringos, né? Que o Brasil
floresta, a gente come carne de javali, que tem isso no quadrinho, né? E, enfim, e que também neva no Brasil, e aí a galera já caiu de pau falando que no Brasil não neva, que o Rafa Sandoval não estudou nada sobre o Brasil para falar desse quadrinho, para fazer o quadrinho e tal. Lembrando que o primeiro nome escalado para ser o desenhista desse quadrinho era o Rafael Albuquerque, um brasileiro, né? Ele é gaúcho, só que na época que anunciaram tudo isso aí, foi a época que teve as enchentes no Rio Grande do Sul, e aí ele estava com vários problemas para resolver lá, enfim, não sei o que aconteceu, ele acabou sendo substituído pelo Rafa Sandoval. E aí, então, já surge logo essa polêmica do quadrinho no Brasil, estereótipos e que sobre a neve. Quem falou da neve é porque, obviamente, não leu o quadrinho, porque depois a gente vai ter uma explicação bem óbvia pro que é essa neve, né? E aí, sobre os estereótipos, o que vocês acharam? Incomodou, não incomodou? Tá bom? É um futuro distópico? Passou batido? O que vocês acharam? Cara, vou falar por mim aqui. A mim não incomodou em nada, tipo, aquele momento no Brasil é em um local, um campo de mineração, né? E num lugar estilo uma favela, né? Um lugar em situação precária ali mesmo. Ele não está no centro de uma grande cidade do Brasil, não tá, é um lugar de mineração. Se você for em qualquer lugar, ou um campo de mineração, um lugar que haja mineração aqui no Brasil, você vai ver que também é barro, é terra, é mato, né? Normalmente sendo vegetação sendo degradada, mas eu não acho que vai falar que não, aquela situação não existe no Brasil? Lógico que existe. Aquelas pessoas ali representadas não existem no Brasil? É lógico que existem. Eu não me senti. Eu acho que não foi. Não me senti não tem nada a ver com o Brasil. Lógico que tem a ver. O Brasil é um dos países mais diversos em termos de população. Se não me engano, acho que eu li há um tempo atrás, geneticamente falando, que o Brasil é o país mais diverso do mundo. Né? Então, tem pessoas de todos os jeitos, tamanhos, tipos, tem tudo jeito, né? Então, ali está tratando um momento ali naquele episódio, naquele local onde era um campo de mineração. Que a gente sabe que tem situações precárias de higiene, de qualidade de vida mesmo, de habitação e tudo mais. Então, eu não vi nenhum problema em mostrar. Aquilo é um dos inúmeros espectros, dos inúmeros locais que existem no Brasil. Eu não vi nenhum problema naquela representação do Brasil. Não, eu concordo. E além disso tudo, além dessa questão que mesmo que se fosse uma representação do universo regular do Brasil, vamos dizer assim, a única coisa que faltou ali foi o Bolsonaro preso. De resto, é isso que o William disse, a questão da diversidade. Outra coisa, né? O Luciano pontuou muito bem. Nós somos de Mogi Guaçu. Né? Eu ainda moro aqui, os outros dois abandonaram a cidade, o Luciano e o William. E aqui em Mogi Guaçu você tinha um problema porque é uma região cerâmica, é uma região que teve muitas cerâmicas de piso. Você tinha um problema com um pó de sílica que empedrava o pulmão de uma galera aqui. Então tinha névoa perto de algumas cerâmicas mais antigas. Isso é uma realidade de uma cerâmica. E ali a gente tá falando de mineração, né? O pessoal que é de Minas Gerais aí, agora nem tanto, mas imaginando uma mina das antigas aí, sem nenhuma qualidade sem nenhum tec segurança ou nenhuma segurança feita, você vai ter esse tipo de situação com pó do minério. Isso é meio óbvio, né? Então, como o Luciano disse, só quem não leu para não entender o porquê que tem toda essa questão da névoa aí, né? Agora, indo além na questão que vocês disseram dos estereótipos, né? Tem uma cena ali que o pessoal pegou, além dessa questão da névoa, que o pessoal pegou, que
quando um dos personagens brasileiros lá chama o Superman pra beber, né? Que ele fala, faz um. Ah, a gente vai tomar cachaça e não sei o que. Você fala, mano. Ninguém nunca foi convidado pra tomar cachaça? Eu duvido. Eu duvido que o nosso público é tão elitizado assim, né? Que vai tomar vinho, fazer degustação de vinhos apenas e queijos azul, faixa azul. Tem uma galera que a gente conhece que faz isso, mas não são todos. Bebida essa que é reconhecidamente patrimônio cultural da humanidade e é do Brasil, a cachaça. Exatamente. Tem todo esse detalhe. E aí, fazendo uma outra concessão, você está falando de um universo onde as nações, pela divisão do trabalho, que hoje já exclui um monte de nações do sul global, num universo distópico como aquele, e aí até o quadrinista faz questão ali de pontuar os vários países ali de terceiro, que a gente chamava nos anos 80 de terceiro mundo, e a gente chama de subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, ele faz uma questão de falar de vários ali, México, Brasil, Vietnã, e são todos países que na divisão social do trabalho estão na segunda e na terceira divisão no mundo que nós vivemos hoje, né? E no mundo distópico, obviamente essa condição piora, né? Para mim é claro isso. É assim, eu não gosto de usar a ideia de mimimi, porque normalmente quem reclamou disso daí é a galera que reclama que tem mimimi, né? É porque quis reclamar porque não gostou do quadrinho por algum motivo, né? Aí quis reclamar de umas... como que eu posso dizer assim? Quis meio que jogar pra galera uma coisa que é facilmente rebatida lendo o quadrinho com um pouco mais de critério, né? Mais de critério não, né? Um pouco mais de atenção, né? Nem critério. E outra, lembrando que o povo lá, eles eram pobres, né? Os mineradores, e chamar uma caixa de corote é mais barato que cerveja, meu. Tá achando? Exatamente. E fora que não tem o risco do metanol, né? Quem que vai querer adulterar corote, caralho? Ai, caramba. Mas é isso, a galera que reclamou da neve no Brasil é porque não teve interpretação de texto, né, cara? Pô, tá, é claro lá que dá pra perceber que é isso aí, que não é neve caindo, né? Não é por causa da temperatura. A neve que tá caindo lá são resquícios lá da mineração, etc. Então, Residual assim, da mineração. eu acho que uma das grandes mudanças que tem nessa versão desse Superman é a questão do Superman, como eu já falei, né? Ele ter vindo adulto. E aí, cara, assim, a gente sempre fala que o Superman, né? A gente já falou isso em alguns episódios que nós fizemos do Superman, falando que o maior poder do Superman é a humanidade dele, né? Por ter sido criado numa fazenda, por pessoas boas, né, por fazendeiros ali, então ele tinha princípios, ele tinha educação, né, era o cara que estava aqui preocupado com a humanidade, então a gente vê muito disso, a gente comentou inclusive no filme do Superman, né, a gente vê que ele se preocupa com todo mundo, e aí a diferença que tem agora é que o Superman já chegou, ele não chegou bebê, né, ele já chegou adulto aqui, então assim, dá a impressão que ele não tem mais essa... Ele se importa, não vou dizer que ele não se importa, mas ele se importa, mas é uma importância meio com distanciamento, assim, tá ligado? Ele é meio distante, né? Porque lógico que é um subterfúgio que ele usa para proteger as pessoas e para se proteger também, mas, por exemplo, nessa questão do Brasil, ele vai lá, resolve, minera tudo, tal, não sei o quê, só que quando a galera... o exército chega lá, o exército são os pacificadores, né? Ele meio que foge, ele sempre tá em constante fuga dessa galera, ele não aceita tomar a cachaça, ele não aceita participar do churrasco, né? Ele mantém um distanciamento, assim, até por não ter o alter ego civil, né? Não existe o Clark Kent, como eu falei, ele só é Superman, então ele mantém esse distanciamento todo. E ele demonstra claramente um ódio pelas grandes corporações, né? Porque ele já sabe o que vai acontecer com o planeta Terra, tendo em vista que ele já passou por tudo isso no planeta natal dele.
Vocês acham que isso faz toda a diferença no quadrinho? Essa questão dele chegar adulto ou não? Luciano, eu achei que foi uma interpretação interessante e eu ainda insisto na tecla de que o maior poder dele é ser humano, mesmo ele não tendo tido a criação dos pais Kent, mas esse aí ele teve uma criação dos pais El, né? Então ensinaram ele a ser humano talvez da forma mais pura, sei lá, mais singela que ele teve uma boa criação, uma boa infância, mesmo sendo da guilda dos trabalhadores lá em Krypton, né? Mas exatamente como você falou, ele é mais distante, ele é muito imaturo ainda, né? Ele é um Superman mais jovem, bem mais jovem do que as outras interpretações que a gente vê. Quando ele se mostra para o mundo, ele já é adulto, é um homem formado, não? Esse aí é praticamente um molecão. Então ele tem muita coisa a aprender. Os próprios poderes dele, ele não está controlando muito bem, ele não sabe controlar ainda. Tem uns rompantes de raiva. Falando nos poderes dele, Will, é boa. Essa daí que você. Aproveitando o gancho, né? Primeiro, que ele tem uns acessos de raiva. E aí, um dos poderes dele que muda muito da linha tradicional é porque o uniforme, a capa, enfim, eu não sei bem o que ali dele é uma inteligência artificial, né? E é uma grande parte do poder dele que é o que fica dando conselho pra ele o tempo todo. Você gostou disso daí? Não, curti, do tipo um conselheiro, né, dele ali, o Sol, né? E Só. forma inclusive a capa dele na hora que precisa, mas era basicamente o traje espacial dele, que também se convertia na nave, a criação da mãe dele, lá em Krypton. E eu achei legal porque protege ele, analisa as coisas, né? Traduz texto para ele, inclusive por conta disso que ele conseguiu ir em vários países e ficar escondido, muitas vezes ajudar as pessoas mais humildes, mais pobres das comunidades por onde ele passava, porque ele conseguia se comunicar por conta do uniforme. Eu achei que foi uma abordagem interessante. Parece-me que esse Superman, talvez, ele é um pouco mais jovem, tem uns rompantes lá, não controla muito bem visão de calor, visão de raio-x e tal. Ele é capaz de voar, é super forte, é invulnerável, tudo, mas não sei. Talvez não seja por conta da impressão que ele tem, que eu tive com ele usando esse traje e tal, mas parece que esse Superman não é tão ultra mega poderoso quanto outras versões dele, né? Parece que ele é mais vulnerável do que outras interpretações do personagem. Mas eu achei. E coisa que eu achei legal, viu? Quando o Superman é extremamente, exageradamente poderoso, eu acho que perde muito aí da graça da própria história, assim. Marcelo gosta dele super poderoso, né, Marcelo? Nossa, a melhor versão dele é super poderoso. O... Nove planetas. Eu gosto da versão que ele voa em torno do planeta Terra, faz o movimento de rotação para trás e aí volta o tempo, malandro. Eu gosto da versão que ele tem aquele sopro que reconstrói as coisas. Que ele sopra a muralha da China, ela volta. Você já viu esse, não? Não. Eu não lembro se é no mesmo filme ou se é no filme 3 que tem isso. Não, mas brincadeiras à parte. Oi? Que é beijo que hipnotizava, né? Beijo que hipnotizava, fazia a Lois Lane esquecer. Isso, pode crer. Cara, o Christopher Reeve tem as melhores e as piores cenas do Superman, cara. Disparado, as melhores. Disparado as piores. Não por conta do mesmo filme, né? Porque o 1 e o 2 são muito bons, mas o 3 e o 4, gente do céu. Qual que é o filme que tem? Qual é o filme que tem o meme lá dele bebendo? O 3. É o 3. Ah, mas essa cena ainda é boa. É engraçada, mas ainda é engraçada. Superman bebendo, velho, no bar, mano. É foda. Ouvindo Black do Pearl Jam. Se aquela cena ficar boa e deixar de virar meme, tinha que ter entrado o Lobo ali no bar e eles quebrado o pau ali, ia ser foda. Isso aí ia ser foda. Só fazendo mais, já indo na linha da galhofa, né?
Ele não foi criado pelo casal quente, né? Foi criado pelo casal Frio-El, né? Do Reino Frio. E, pô, é legal que você vê um Superman que pelo menos agora tem alguma inteligência, né? Nem que seja artificial, mas tem. Dito isso... Nossa, velho. Beijo, vai ficar muito puta comigo. Esse aí não adere ao American Way. Ô, William, reage aí, mano. Você que é o defensor do Superman aqui, pô. Pô, eu gosto, eu tô zoando, mas é muito bom essas coisas. É que eu não podia perder a piada, cara. Pô, até pra levar em consideração a música que foi feita. Cara, eu ia falar um negócio sério, juro, mas eu acabei esquecendo. Eu vou lembrar, depois a gente volta. Eu queria... tem um elemento que eu achei legal, que são os Omega Men. Que é um grupo... é tipo a resistência, né? Esse mundo Absolute, ele é, como o William falou no começo, ele é um mundo mais violento, mais frio, mais pessimista, né? E aí, então, por trás de toda a exploração do planeta, tá uma mega corporação chamada Lazarus, né? Quem combate essa mega corporação são esses Omega Men. Eu achei que é um elemento bem interessante, né? Tendo em vista que o Jason Aaron construiu, sim. A gente fala muito do Batman Absolute, que era o Batman do proletariado, quando a gente começou a ouvir as notícias, mas quem é o proletariado, na verdade, é o Superman, né? Que ele vem da casta dos trabalhadores, do proletariado, e ele tá preocupado com a destruição ambiental, né? Com a preservação do planeta, e aí ele meio que se alia a esses Omega Men, e aí tem uma sacada muito, muito foda, que é o repórter lá do... Como é que é o nome dele? Esqueci agora, é o branco. Jimmy Olsen. O Jimmy Olsen. O Jimmy Olsen. É um dos Omega Men, né? Vocês curtiram esses Omega Men, essa sacada toda aí dos revolucionários que luta contra a mega corporação? Então, eu curti, até onde eu li, acho que vocês já leram um pouco mais à frente, eu acho que vai ter, até pelo nome, alguma ligação aí com os Novos Deuses, o quarto mundo, mais uma homenagem a Jack Kirby também, eu acho legal. Pelo menos eu achei que fosse, né? Ele termina onde eu vi, até onde eu vi, tem um tubo de explosão. Então, aí eu achei mó da hora isso. Mas o fato não só o Jimmy Olsen, mas a Lois Lane também, terem sido tirados dos seus lugares comuns, que normalmente é o planeta diário, pelo menos nesse começo, eu achei bem interessante assim, essa nova abordagem, essa visão. E curioso, né? Do tipo, parece que o planeta todo tem sido comandado. Nesse universo parece que, não sei se é spoiler, né? Contar que está por trás da Lazarus, né? Mas tá conseguindo seus objetivos, né? De tomar controle de tudo. Parece que não tem governo, né? Parece que governos de países assim são só uma fachada. O próprio achei interessante até quando aparece o Smallville assim também. Tem a bandeirinha dos Estados Unidos assim tal, mas tipo a Lazarus é vida, um negócio assim, né? Do tipo nem os Estados Unidos, tipo os Estados Unidos se perderam também foram engolidos também pela Lazarus, né? Então, eu acho que essa visão de ter um grupo de resistência como os Omega Men, e até pelo próprio nome, né? Eu achei da hora também. Mas, de novo, eu não sei, acredito que seja essa ligação aí com o quarto mundo, eu achei, uma sacada da hora aí. De novo, boas referências. Mano, você comentou um negócio que, cara, me incomodou um pouco. A Lois Lane, cara, de verdade, eu não gostei dela, cara. Foi uma das versões, assim... Eu não sei, pode ser que mude mais pra frente, minha opinião. Mas... lembrando que o William leu até, acho que a 7ª edição, eu li até a 8ª, o Marcelo acho que também, né, Marcelo? Até a 8ª, a 9ª edição. A 8ª. Lembrando que hoje, no dia da gravação, existem, acho que, lançadas nos Estados Unidos 12 edições, né? A gente ainda não leu tudo, mas estamos... bem adiantado. No Brasil agora lançou
O volume 1 contém a primeira e a segunda edição, se eu não estou enganado. Mas a Lois me incomodou um pouco, cara. Achei ela bem insuportável, tá ligado? Tipo, ela trabalha pra Lazarus, ela quer saber de tudo, ela tem aquele ar investigativo dela, mas ao mesmo tempo ela quer cumprir a ordem da Lazarus, ela quer prender o Superman, mas ela quer ser amiga do Superman, ela tá vendo que o planeta tá indo por água abaixo mesmo e que a Lazarus tá errada, mas ela continua cumprindo as ordens da Lazarus. Então eu achei a Lois a personagem mais pra mim, pelo menos, foi a mais perdida no meio da trama ali, sabe? Ela ainda não se encontrou, ela ainda não. Tô dizendo, pode ser que mude isso mais pra frente, né? O Jason Aaron pode ter uma ideia pra ela mais pra frente, mas por enquanto eu acho que ela tá bem perdida, bem solta na história, assim, sabe? Tipo, não faz muita conexão com nada, você não consegue definir o que ela quer, na verdade. E fora que ela é chata pra caramba. Tipo, mano, ela tá algemada com o Superman tá querendo proteger ela e ela tá enfiando a arma na cara do Superman o tempo todo, sabe? Irritante, eu achei. Não, eu gostei de terem tirado ela do lugar comum, de ser a repórter, a desbravadora do Planeta Diário. Não que eu gostei de como ela é nessa versão aí, entendeu? Essa versão meio mercenária, não sei se é mercenária, né? Mas militarizada aí, agente militarizada da Lazarus, parece que ela tinha algumas crenças muito profundas e que estão sendo postas em xeque agora depois que ela conheceu o Superman, né? E aí ela tá perdidona. E tem uma influência até meio tóxica aí do pai dela, o pai dela, o General Lane, tá aposentado, militar aposentado, né? Parece, mas também trabalhava para Lazarus. Me lembrou até mais o General Ross da Marvel do que o General Lane Verdade, lembrou do mesmo. universo DC regular, né? É isso mesmo. E ele tá Exatamente. sem as pernas, ele depende da Lazarus. Acho que a Lazarus tem algum tipo de equipamento que mantém ele. Eu não cheguei a ler tudo ainda, então não sei, mas basicamente parece que é isso, né? E aí existe meio que uma chantagem da Lazarus pra cima da Lois pra manter ela no lugar dela ali, sem ela querer sair muito, tá ligado? Mas eu achei ela bem irritante, assim, principalmente no começo, acho que na segunda e na terceira edição, assim, que o Superman tá querendo salvar ela e ela fica o tempo todo apontando arma, atirando, sabe? Tipo, porra, chata pra caralho, velho. Vamos lá, eu queria trazer um pouco sobre os dois vilões que tem na história, né? A gente vai dar um spoiler aqui agora, pra quem não leu ainda, mas é um spoiler maiorzinho um pouco. Os dois grandes vilões, então, ali da história, pra mim, primeiro o Ra's al Ghul, que é o CEO da Lazarus ali, é o dono, é o proprietário, é o chefe, é o dono da porra toda, mas que trabalha em conjunto com o Brainiac. Isso. Trabalha em conjunto com o Brainiac. Cara, eu gostei pra caramba disso. Gostei porque o quadrinho te induz a achar no começo que o chefe, o vilãozão por trás de tudo é o Brainiac, mas depois mostra que não, né? Que o chefão mesmo é o Ra's al Ghul, né? E cara, achei interessante essa versão do Ra's al Ghul, e aí trazendo pro lado da empresa Lazarus, né, que aí é o poço de Lazarus, e que ele tá no comando da empresa há 200 anos já, porque ele conta, até a minha empresa começou lá na década tal, não sei o quê, e aí, assim, ele vem se ressuscitando o tempo todo no poço de Lazarus para se manter jovem ali no poder, né, e aí usa o discurso de Lazarus é vida, Lazarus não sei o que e tal, mas que na verdade ele tá destruindo o planeta, né? Acabando com os recursos naturais do planeta, né? E aí, assim, ele acaba com os recursos naturais do planeta, mas ao mesmo tempo ele tem um recurso infinito de vidas lá, porque ele é o proprietário do poço de Lazarus, né? Achei bem interessante essa abordagem aí, esse vilão. Vamos ver o que vai virar mais pra frente. Senti um pouquinho de falta do vilão
clássico do Superman, né? Que é o Lex Luthor, né? Mas eu acho que, por enquanto, o Ra's al Ghul e o Brainiac fizeram um bom trabalho ali de vilanescos, né? De antagonistas do Superman ali, né? O que vocês acharam? Cara, eu achei interessante também o fato de ter tirado. Eu fui curioso, quando comecei a ver que a empresa se chamava Lázaro, eu falei, pô, mas será que vai ter a ver mesmo com o Ra's al Ghul, cara, por de Lázaro e tal? E, e quando se mostra ele, de fato, eu falei, pô, foram ousados aí, hein? Tiraram o vilão do universo do Batman. O Ra's al Ghul é meio que um vilão meio Dr. Destino, assim, também, né, na Marvel, né? Ele não é vilão só do Quarteto Fantástico, ele é vilão de vários heróis da Marvel. A mesma coisa faz ao Hulk também, não é só do Batman, é do Batman especificamente, né? Tem essa ligação com o Batman, mas ele também já atrapalhou vários heróis. Mas eu achei interessante colocar lá, né? O Batman está num ambiente mais urbano, mais uma coisa mais fechada lá no universo dele, nessa versão absolute aí. E quanto o Haas tem uma questão mais global, mais mundial, assim, achei interessante utilizarem, né? E não o Lex Luthor, né? Foi surpreendi, me confesso que fui pego de surpresa, quer dizer, não surpresa, né? De lado, eu falei, será que vão usar? E usaram mesmo. E o Brainiac, eu achei uma das interpretações mais, clássico o termo, na ausência de um termo melhor, mais horripilantes do vilão que eu já vi até hoje. Então, parece que ele é de Colu mesmo, do planeta, parece que uma forma de vida tecno-orgânica, alguma coisa assim, que é biológica e cibernética ao mesmo tempo, assim, também, mas uma visão bem sombria e assustadora aí de como o Brainiac faz as coisas. Eu achei e falei, poxa vida, mas se superaram aí na vilania do Brainiac aí. Ô Marcelo, aproveita para falar dos vilões e lembra que também tem mais um vilão, né? Que nós estamos esquecendo aqui, que é o Pacificador, sim. né? Pacificador, que é o pacificador mesmo, né? Que é o personagem. Quer dizer, tem o exército de pacificadores, né? E tem o pacificador que mais aparece, é o pacificador da série, né? Que é o Chris Smith lá, né? Isso, cara, muito, muito legal todas essas referências que estão sendo feitas, né? Como a gente disse, né? Fica muito denso do primeiro ao quinto quadrinho, por conta de ser a ideia de ser só 5, né? Depois expandiram. Mas, cara, eu vou dizer que quando apareceu o nome Lázaro, eu já meio que já falar, não, caso algum vai ter que estar nessa história, né? De alguma maneira. Né? Não tinha como não ser, né, cara? Que era muito. É aquele tipo de coisa que fala, pô, será que vão dar tanto na cara assim? Vão, né? Vai, com certeza. Tá, tanto que é ele. E concordo com o William. Se eles conseguissem levar essa versão do Brainiac pro cinema, que vai ser o vilão do próximo filme do Superman, mas não a essência desse, no sentido como tá no universo absoluto, porque é muito difícil pegar para tão rápido assim para ir no cinema, mas o visual pegasse esse daqui ia ficar muito foda, cara. Muito e foda. eu acho que o James Gunn consegue fazer, cara. Consegue fazer. Ele consegue fazer. Ia ficar foda se fosse nessa sequência, porque ele conseguiu colocar muita coisa de visual de quadrinho nesse filme, né, cara? Tanto que desagradou um monte de gente. Porque eu não consigo entender. Bom, fazer um parênteses, gente, não tem como. Não consigo segurar essas coisas. Se faz diferente do quadrinho, a galera reclama, né? Se faz meio visual de quadrinho, a galera reclama também, mano. O que é? Não quer nada? Ou sei lá, ou não pode mexer no que eles querem, sei lá. Eu não consigo compreender fã, cara. Muito assim. Não, nem tenta. Não é melhor não entendo. Não tenta. Porque eu não tô dizendo, quando eu falo da questão de reclamar, é óbvio que vão ter pessoas que vão reclamar de algumas vertentes, mas
são as mesmas pessoas que reclamam de tudo. É isso que me deixa. E é sempre o mesmo perfil de nerd. Dito isso, voltamos aqui para não ir muito longe. A galera já vai reclamar de nós por conta do Bolsonaro. E a gente fica batendo neles. Depois esse episódio viraliza igual do outro Batman, do Batman Absolute, a gente vai ficar. Pode crer. Não, mas esse aqui já tem no começo, a galera já vai abandonar no começo, eu acho que. Na hora já. Você já tem uma dúvida se tem uma galera do grupo nosso que não assiste, não escuta o nosso podcast, certamente. Depois dessa abertura, tem a galera que não vai assistir mesmo. Dito isso, agora voltando, as reinterpretações dos vilões estão muito bem feitas, cara. E como eu disse, o vislumbre que passaram pra mim lá do Lex Luthor, que vai aparecer, né, em algum momento, cara, e do próprio Coringa lá no Batman, essas distorções que eles fizeram nos vilões, cara, inclusive visual, no caso do Coringa, no caso agora do Brainiac, é meio surreal, assim, mas ficou muito foda. Muito foda. Ficou foda. E a construção de como o William contou muito bem, né? O Batman, nessa questão dele ter ido mais urbano, como são mais legais as histórias do Batman. Bom, apesar que Batman é legal de qualquer jeito, mas as histórias mais urbanas dele são boas, e os personagens e os vilões dele indo se transformando dos amigos, se tornando os vilões, né? Para que ele tenha mais ligação com aqueles personagens, cara, muito bem feito. O universo muito bem pensado nesse sentido, né? Sim. E aí o macro deixar pro Superman, né? Essa questão mais planetária deixar pro Superman foi uma sacada, né? Como tinha uma ideia de ser um pacote mais fechadinho, né? Esse pensamento foi muito bem feito, né? Depois a gente precisa expandir um pouco em algum momento, né? Falar dos outros personagens, né? Do Flash, do Caçador de Marte também, então até para pegar essas outras referências, né? Porque eu tô muito com vontade de ver que fim que vai levar isso, né? E ainda mais sabendo quem tá por trás do... Podemos dar esse spoiler? Não, melhor não, né? Ainda tem pouquíssima edição aqui no Brasil. Mas sabendo quem tá por trás dessa criação desse universo, então é mais legal ainda, né, cara? Esse é uma perversão do universo regular, né? São questões ali que você não tá só recriando o personagem numa linhagem parecida. Por exemplo, os Novos 52 e o Renascimento, você tá recriando o personagem numa linha que vai ser a linha regular dali pra frente, né? Nessa daqui não, né, cara? Isso daqui é um mal comparando, né? Seria parecido com aquelas séries do Metal lá, né? Que apareceu o Batman que ri, aquelas coisas, né? Que é uma linhagem que você... Metal, né? Isso, heavy metal. Você pode... Que ali o autor pôde dar uma viajada. Eu nem acho tão bom aquele, né? Eu acho esse melhor. Não que eu acho ruim aquele, mas exageraram até um pouco em algum momento. Mas esse é mais fechadinho, mais bem resolvido, né? E é quase uma perversão do universo regular. E isso é como posso dizer? É legal porque estão fazendo isso com todos os personagens classe A, né, cara? Não estão pegando um personagem que a gente não se importa e fazendo isso, né? Estão pegando ali os personagens... Os medalhões da editora. Estão pegando os medalhões, Cara, isso é corajoso, né? Corajoso. Vou comentar também, falando de James Gunn, até puxando o que o Luciano tinha comentado do Pacificador, e o Marcelo também comentou, é o próprio Christopher Smith também, né? E eu achei interessante quando a gente está falando de James Gunn. Parece que ele conseguiu de novo, né? Porque quando ele fez o filme dos Guardiões da Galáxia, os Guardiões da Galáxia originais nos quadrinhos, a aparência não tinha nada a ver. Hoje em dia, nos quadrinhos, eles foram ganhando, tem a aparência dos filmes. O pacificador dessa HQ aí é o John Cena, é igual. Nossa, exatamente! É o mesmo uniforme, né, cara? Capacete. O pacificador original dos quadrinhos é brucutu,
físico igual de um Senna, né? Agora esse aí é... Pode crer, é verdade. É verdade. Ah, não, visualmente ela acerta muito, né, cara? O James Gunn acerta bastante. Só outro parênteses rápido também, que eu gosto de um parênteses, mas esse eu prometo que é rápido. Mesmo quando a galera tava reclamando do Nathan Fillion fazer o Lanterna Verde, essa versão da Lanterna Verde, Grey Garner, a galera reclamando, ficou perfeito, cara. Inclusive o perfil do cara, inclusive a interpretação. É um ator pra esse tipo. Ele é canastrão, cara. Ele é um ator canastrão. Ele é carismático e canastrão. Não é um puta ator, mas ele caiu perfeitamente no personagem. Bom, é isso aí. Vamos já indo pro final. Acho que nós já analisamos bastante coisa, né? Nós já falamos sobre o Superman no Brasil, já falamos sobre as grandes mudanças que ocorreram, já falamos sobre ele não ser mais tão escoteirão, né? Falamos sobre os vilões. Aí eu queria só ouvir a opinião final de vocês, mas junto eu queria que vocês fizessem uma análise, e aí eu já sei a resposta de cada um, mas eu queria ouvir para gravar. Né? Mas eu queria ouvir da boca de vocês. Primeiro, considerações finais sobre Superman Absolute e Batman ou Superman Absolute? O que é melhor? Deixa o William finalizar essa. Deixa eu fazer, o William finaliza. Esse Superman é o Superman que eu imagino que seja não o melhor, que é difícil falar melhor, porque é um personagem muito bom, mas é a melhor representação do que esse tipo de herói pode ser. A gente sempre coloca o Superman, quem gosta muito do Superman, quem entende a história do Superman, como eu entendo, apesar de não ser tão fã, ele sempre é a questão da luz, ele é o salvador, ele vem como salvador, ele até pela questão, já falamos isso em outros episódios que a gente falou do Superman, né? Ele inicialmente, ele é Moisés, né? Ele, por conta ele é Moisés. Ele é baseado no Moisés, porque ele é o salvador de um povo, porque ele é criado por 2 judeus, certo? Se eu estiver errado aqui em alguma análise, me fala, viu, gente? Para não falar besteira. E aí depois, conforme vai passando o tempo, ele vai tomando uma feição de Cristo, né? Ele vai virando o Messias, o Salvador. Esse Superman, ele não é a salvação. Esse Superman é o alerta. É quem vem bater diretamente na nossa fuça e dizer assim: se vocês continuarem a fazer como vocês estão fazendo, eu venho de um mundo que teve um fim trágico e vocês estão caminhando para ele. Então ele é o alerta, né? A figura dele é um alerta. Então por isso que ele é mais tão retraído, né? Como não que o Superman seja tão expansivo assim, né? Mas porque o Clark Kent é uma figura mais contida, né? Não como o Superman nem tanto. Mas esse Superman ser mais introspectivo, né? Porque ele sabe que ele estar aqui é um sinal de perdição pra gente. Diferente do Superman da linha clássica, né? Da linha regular, né? Que é um expoente de salvação. Basicamente é isso. Por isso ele é, na minha visão, um dos melhores versões de Superman que eu já li. Entre Superman e Batman, nessa versão até agora, dá quase empate, até onde eu li, né? Eu acho a história do Batman mais fantástica no sentido da formação dos personagens, né? Dos vilões sendo as pessoas que ele convivia ali, né? Sendo transformada, a pessoa do cotidiano dele sendo transformada em vilões e ser uma coisa mais contida. E esse Superman tem essa visão mais global. Então, são personagens com viés, né, mesmo na linha original, na versão original, eles são de viés diferentes, com certeza. Mas aqui ainda, isso separa ainda mais eles, né? Até é estranho pensar em esses dois trabalhando numa mesma equipe. Apesar que também é estranho pensar que os dois originais trabalham na mesma equipe, mas, bom, deixa isso com outra conversa. São amigos, né? São amigos.
Não dá nem pra imaginar que eles são amigos, né? Tem isso também. É que o Batman releva muita coisa, né? É um cara, é um espírito nobre, por isso. Ah, dito isso, esse Superman é 9,5 pra mim, e esse Batman é por aí também. Esse Batman dessa linha. Até onde, como eu disse, até onde eu li, né? Eu fui até o episódio 6, né? O 6, e esse fui até o 8. Mas no universo como um todo, pra mim é uma grata surpresa. Eu esperava menos. Juro que eu esperava menos. Mesmo depois de ter lido as 3 primeiras edições do Batman, pra gente fazer o primeiro podcast sobre esse universo absoluto, eu esperava menos. Cara, vou falar assim, vou tentar ser sucinto, vai. Eu acho assim, o Superman é um personagem velho, daqui a pouco tá fazendo 100 anos aí, né? Mas eu achei muito válido, eu acho que por isso também, acho que não só eu, uma infinidade de leitores também acharam que foi muito interessante esse novo olhar, não só sobre o Superman, mas como para os outros personagens da DC Comics também, de uma visão, não sei se é mais adulta o termo, mas respeitar os personagens, se fizesse uma coisa séria, ou então que o pessoal que está escrevendo, que está desenhando, que está trabalhando nesses arcos desses personagens aí, reimaginados, fizesse algo com vontade mesmo, sabe? Eu não li o da Mulher Maravilha ainda. Acho que eu li a primeira edição da Mulher Maravilha. Não que eu gostei. O do Superman foi a que eu mais li, até para preparação aqui para esse nosso episódio. Do Batman eu li só aquela primeira também que a gente fez. Eu até preciso correr atrás para ler as outras edições do Batman. Tava querendo esperar quando saísse aqui, talvez comprar o gibi físico e tal, né? Mas falar a minha crítica, o que eu estou querendo dizer é que acho que já deu, tipo, a gente vê vendagens das HQs americanas aí cada vez mais baixas, né? Já perderam para mangá há muito tempo, inclusive no gosto dos estadunidenses. E são personagens que estão cansados. Na minha visão, não haveria problema nenhum em encerrar, tipo, cria versões, né? Encerra a história do Superman lá do Burnie, né? Encerra a historinha dele, deixa aquele arco, aquele foi o arco, foi a fase do Burnie, e fecha, não ficar essas novelas intermináveis que são desde a década de 50, da década de 60, 70, que não acabam mais, né? Eu era criança, adolescente, eu era colecionador de quadrinhos ávido, comprava gibi conforme o dinheirinho que dava, mas colecionava, mas especialmente o Homem-Aranha, Superman, eu comprava praticamente religiosamente, assim, era o gibizinho que eu separava dinheiro para comprar porque eu queria saber o que ia acontecer. Só que essa fase passou. A gente tem visto aí críticas de pessoas que vale a pena ler crítica, tá? Não de Zé Ruela aí, que pseudo entendido de quadro, que tem criticado, por exemplo, as fases recentes do Homem-Aranha, que está muito ruim, a fase de tal personagem, a fase de outro, que ninguém aguenta mais ler, do tipo, basta, né? Olha só a boa ideia que foi esse universo absoluto. Você deu para os caras, vocês vão fazer um arco assim, é desse jeito, criem, deem as suas visões para esses personagens. No caso do Superman, Jason Aaron, na minha visão, está fazendo um trabalho excelente. Eu já gostava dele, gosto muito, como eu falei antes, da fase dele com o Thor. Ele trabalhou muito bem. Parece que eu cheguei até a ler uma crítica que falou assim, que o Jason Aaron tinha nascido para escrever o Thor. É um cara que entendia o personagem. E acho que no caso aqui do Superman, a mesma coisa. Ele entende o personagem, a essência do personagem, mas está dando a sua visão para um mundo atual, né? Esse Superman aí, como o Marcelo comentou, uma escala mais planetária, é um Superman que está atento aos problemas do mundo. Viu? Como a gente comentou no decorrer do episódio, o mundo dele ser destruído por ganância, por orgulho, por esgotar todos os recursos naturais do planeta, viu a própria população do planeta destruir o seu planeta,
e ele chega num planeta em que estão fazendo a mesma coisa, e ele quer evitar isso aí. O Batman é bem fechadinho, assim, tem aquela questão urbana dele, e, abrindo um parênteses, eu acho que é a melhor, para mim, as melhores histórias do Batman são quando tem esse viés aí, né? Dele detetive, dele com as questões urbanas da cidade dele mesmo, né? Resolver esses problemas da cidade dele. Eu não acho legal o Batman sair brigando com o Darkseid ou com a Marvel. Do mesmo jeito que eu não acho legal o Homem-Aranha e o Demolidor brigando com o Thanos né, ou com o Galactus. Né? E são para outros personagens essas lutas aí, né? O Homem-Aranha tá ali brigando com o Rei do Crime, do mesmo jeito que o Demolidor, ou tá com um assaltante que tá batendo carteira, roubando a bolsa da velhinha, a mesma coisa que o Batman faz, né? Ou um crime que está precisando ser desvendado, é o que o Batman faz, o maior detetive do mundo. Então, acho que cada um tem o seu ambiente perfeito. No caso do Superman, como é mais global, e ele está tocando em assuntos, o Jason Aaron tocou em assuntos aí que são muito sensíveis, especialmente nos dias atuais. A questão de destruição do próprio planeta, buscando lucro incessante, a questão de uso discriminado de inteligência artificial, de conflitos, de exploração de povos, né? Quando ele coloca lá os vários povos pelos quais o Superman passou, inclusive tem um nativo americano lá também, né? Então, todas as pessoas que o Superman conheceu normalmente são os povos oprimidos do mundo. Então, aqui que o Superman representa, né? Ainda esse Superman, por mais diferente que ele seja em tantos aspectos, ainda tem esse poder de ser humano, né? Esse grande poder de ser humano, inclusive só que ele está aprendendo a ser humano. Ele está vendo o que está acontecendo no planeta, ele está preocupado, ele quer viver em paz, ele quer paz, só. Ele quer que o mundo ficasse em paz para ele poder ficar em paz. Ele já perdeu um planeta. Então, eu acho uma visão muitíssimo interessante, que me curti, me comprou, tipo, comecei a ler e fiquei maratonando, tipo, nossa, eu não consegui ler ainda, aí veio o segundo, aí o terceiro, o quarto, eu preciso ler, tanto que eu estou ansioso para ver o que vai acontecer com a questão da homenagem ao Quarto Mundo, ao Jack Kirby, para ver dos Omega Men, se tem, espero que tem, mas tá legal demais, recomendadíssimo aí a leitura. Então, esse universo absoluto. Entre Batman e Superman, Absolute. Eu acho que eu seria injusto, porque eu não li tanto Batman quanto Superman. Né? Da Trindade, o que eu mais li foi o Superman, especialmente para fazer episódio. Então, ficaria muito tendencioso o meu voto. É um personagem que eu gosto, né? Então, já fica tendencioso nesse aspecto aí. Mas eu precisaria ler mais o Batman. O que eu li do Batman, gostei, obviamente, mas precisaria ler mais, e ler igual, para ver se foram igualmente trabalhados. Então. Muito bem, depois dessa aula de educação dos meus dois hosts aqui, né, mano? Eu tenho que falar, mano, são um bando de falso, porque o Marcelo gostou mais do Batman, o William gostou mais do Superman, e eles estão querendo passar pano, estão querendo se dar uma de neutrão, de isentão. Mentira, cada um gostou do seu personagem, a gente sabe disso. O Superman é mais legal mesmo. Eu não posso contrariar o meu grande amigo William, foi meu padrinho de casamento, cara. Então eu tenho todo esse respeito aí por ele. Meu grande amigo da adolescência. O cara que te levou pro caminho dos quadrinhos. Levou pro gibi, né? Que nem a gente já falou, né? Aqueles traficantes que, não, leva esse aqui de graça pra você ler, é legal, né? Não sei o que lá. Não, o Luciano veio aqui em casa, ele viu aqui, tem uma parte da minha estante da sala, da época do meu pai, né? A parte de baixo só tem os gibis da época que a gente estudava junto, cara. No final dos anos 90. Aquele gibi ali do Saga do Clone, aquelas coiseiras lá. Deixa eu dar minha opinião final aqui agora, então, sobre Superman Absolute. A primeira coisa que eu queria falar, cara, é que, assim, a edição brasileira tá muito legal mesmo.
E uma coisa que eu sempre critico são os preços. Eu acho que, se eu não me engano, essas primeiras edições estão R$19,90. Eu acho que a partir da segunda, se não me engano, vem a 24. Já fica um pouquinho mais salgada, mas eu acho que R$19,90 é um preço justo, é um preço bom para um quadrinho. Poderia ser mais barato? Poderia, mas a gente sabe que perto do preço praticado ultimamente aí, R$19,90 não tá tão caro assim. Acho que R$24,90, R$25 depois também fica um preço razoável ali. Poderia ter mantido nos 20, mas tá bom. Vai, 24 ainda acho um preço justo, vai. A edição tá bem feita, bem legal. Ela é bem. A Panini caprichou bastante. Então, assim, ponto pra Panini, ponto pra edição brasileira. Agora mais sobre a edição mesmo. Cara, eu gostei demais dessa versão do Superman. A gente estava muito acostumado. O Marcelo sabe, eu também não sou tão fã do Superman assim, porque eu acho que ele é um cara que quando o autor não sabe trabalhar, ele é muito poderoso, ele é um cara. E aí eu fico fazendo meus questionamentos aqui. Pô, se o Superman é tão poderoso assim, por que o planeta Terra tem tantos problemas, sabe? Ele pode resolver a fome, ele pode resolver. A gente sabe que já teve edições que explorou isso aí também, né? Mas enfim, eu sempre me pego pensando num ser muito alienígena, muito poderoso e que poderia resolver diversas questões e às vezes ele não faz. E eu acho que isso aí se perde. Não é o caso aqui do Superman Absolute, é um personagem que aparentemente é inexperiente, é jovem, não sabe lidar bem com seus poderes ainda. É um personagem que mantém um distanciamento ainda da população, apesar do William ter falado que ele ainda tem a humanidade, ele tá aprendendo a ser humano, tá aprendendo as raízes da humanidade ali. Ele ainda é um personagem que ainda mantém uma certa distância dos terrestres, né, da população terrestre. Ele demonstra medo, o que é bem legal, ele demonstra preocupação, ele demonstra alguns lances de raiva também, que é bem interessante, né? Não é aquele cara super controlado e passivo e com, sabe, tudo sob controle. Não, ele tem os seus ataques, ele tem os seus problemas, ele tem as suas recaídas. Então achei interessante isso por parte do personagem. Tem a questão que me pegou muito, que é a questão política, como nós já falamos, né? Num momento em que o Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, e aí o Jason Aaron é um cara muito corajoso para escrever da forma que ele escreveu, questionando sobre meio ambiente, questionando sobre inteligência artificial, sobre o uso, né, excessivo de inteligência artificial, sobre megacorporações, sobre militarismo, né, sobre ditaduras, sobre países subdesenvolvidos. Então acho que ele pega bastante nesse ponto e me agradou bastante mesmo assim, essa edição, né, essas edições, né, essa nova abordagem do Superman aí. Com relação a Batman e Superman, eu acho que, puta, eu vou ser também mais. Eu falei dos meus parceiros, mas eu vou acabar sendo meio neutrão também. Não vou ser neutro, não. Eu vou votar em um. Vou escolher. O Batman, ele é mais heróico, ele é mais massa velho, ele é mais porradeiro, ele é mais revista em quadrinho mesmo. O Superman já tem um tom mais político, um tom mais de reflexão, um tom mais questionador. Então, pela questão do questionamento, pela questão do momento em que a gente vive, eu vou ficar com as edições do Superman. Eu gostei mais das edições do Superman. Não que o Batman seja ruim, como o Marcelo gosta de dar nota, eu vou dar nota 9.17 para o Superman e 9.05 para o Batman, tá ligado? São duas edições. Não, eu vou dar 9.22 pro Superman. Em homenagem ao dia 22. E 9.13 pro Batman. 13 pro Batman. Isso. 9.13 pro Batman.
Você fez 9,17 mais 9,17 mais 9,05, 17 com 5 deu 22. O Bryce Dixon ia falar isso. E 17 tinha sido na última eleição. Então, pode crer. Então, recomendo as 2 edições para quem nunca leu o quadrinho, inclusive, recomendo. Se quiser ler, pode ler de boa. Vão ter várias referências lá, mas se você não pegar essas referências também não vai fazer diferença nenhuma na sua leitura, né? Mas é isso. Superman Absolute é um cara agora, um herói preocupado com o meio ambiente, preocupado com as pessoas, a mesma preocupação que a gente sempre falou que o Superman tem, porém agora ele está um pouco mais distante, mas ainda assim é o Superman. Vale muito a pena a leitura. É isso aí. E chegamos então ao final de mais um episódio do Manifesto do Caos. Eu gostaria de agradecer imensamente aos meus parceiros de bancada por essa conversa tão dinâmica, tão rica, tão cheia de provocações sobre Superman Absolute, sobre os paralelos com a nossa realidade. E é isso aí. Bom, mais uma vez agradecer aos amigos que mais uma vez proporcionaram esse momento que eu sempre falo que é um momento mais agradável da semana. E apesar que já faz tempinho que não é semanal, que a gente tá tendo cada dia, como vocês disseram, as semanas nossas estão meio corridas. E é o meu último podcast feito antes de voltar a trabalhar, então eu volto a trabalhar semana que vem, dia 2. Já tô ficando... Óbvio que eu não tô triste, porque eu tava em casa porque eu tava machucado, né? Mas voltar a trabalhar também não é uma boa, né? Mas antes trabalhando do que acidentado. Dito isso, agradeço a quem está ouvindo e divulguem para mais gente, espalhem a mensagem do caos para todos e Batman é melhor que o Superman. Feita essa ressalva, leiam Superman Absolute que vale a pena. E agora que você deu mal, porque eu fiquei por fim, aí eu falo que o Superman é melhor que o Batman. E antes de mais nada, Batman caceta o Darkseid, cara. E pode trazer ele dentro do rabo do Thanos que o Batman ganha. O Batman é preparo, filho. Isso é massa velhice, 952, cara. Brincadeiras à parte aí, agradecer novamente a Luciano, Marcelo aí por estar aqui com vocês, para a gente bater papo sobre esse tema aqui, falar sobre o Superman, como a gente fala, que é um personagem que eu curto bastante, que eu gosto, mas mais importante de tudo é a gente estar esmiuçando, falando sobre temas que são abordados nesse quadrinho, porque o quadrinho é bom. Então isso que eu achei o mais legal, porque às vezes a gente pega um negócio com uma expectativa e vai reler e, poxa vida, que decepção, né? Não é o caso desse Superman Absolute. Assim como os meus 2 confrades, vou recomendar a leitura. Se você não conhece nada do Superman, não tem importância. Você só sabe que ele veio de Krypton, caiu na Terra e virou super-herói, já está valendo, porque é um quadrinho aí que tem aspectos, tem pontos para você ler e pensar. Como o Luciano bem pontuou, o Jason Aaron foi até corajoso aí no atual momento em que o mundo, especialmente os Estados Unidos, se encontram, e ele não está fazendo coisa muito velada, não. Está explícito ali na tua cara que esses problemas todos aí, ambientais, IA, militarismo, megacorporações, né, lucro acima de tudo, ele está escancarando isso aí. Aproveitou o Superman para fazer isso. Então, queira ou não, é um Superman mais ativo, talvez assim, mais preocupado com os problemas do mundo que outras versões, inclusive a tradicional que a gente conhece, né, que a gente sempre às vezes se questiona, por que ele não acaba com a fome no mundo, com a guerra no mundo? Esse Superman parece que é mais preocupado, apesar de ser o menos terráqueo do Superman. É o Superman mais kryptoniano de todos. E mesmo assim ainda é o que parece estar mais preocupado com os problemas que a Terra enfrenta. Então, com certeza a gente recomenda aqui.
E agradecer a vocês, meus amigos, por estar aqui nesse episódio. Beleza? Um abraço aí. Quem estiver nos ouvindo, espalhe a palavra aí também. Recomende para os seus amigos, divulgue aí. E todas essas interações fazem, inclusive, os algoritmos das plataformas de podcast que vocês utilizam para nos ouvir, vai entendendo e vai recomendando também para mais pessoas, cada vez mais pessoas. Faz a nossa comunidade aí crescer cada vez mais. E é isso aí. É isso aí, obrigado Will, obrigado Marcelo, e aí eu preciso deixar também o nosso agradecimento especial então a você ouvinte, né, que acompanha o Manifesto do Caos e embarca com a gente nessas reflexões sobre cultura pop, sociedade e caos, né? E aí, novamente reforçando então, se você curtiu o nosso episódio, não se esqueça de apoiar. Deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos e se puder, dê lá suas 5 estrelas lá no seu agregador de podcast favorito. Cada gesto ajuda o Manifesto do Caos a crescer e a alcançar mais pessoas. Siga a gente também na nossa rede social, que é o Instagram, que é o @manifesto do caos_. E tem também o nosso site, que é o www.manifestodocaos.com.br, que é para você ficar por dentro desses assuntos e de muitos outros. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau! Seria o Superman a Marina Silva e o Batman o Sargento Faur? Fica o questionamento.